Programa Troca de Ideias. Recebemos agora o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Muitos assuntos na pauta, entre eles a ponte do Exército, né? Muitas perguntas a respeito da ponte, expectativas também. A pintura da rua Emílio Conrado, Emílio Conrad, né? Como a gente fala, muitas pessoas falam Conrad, né? Emílio Conrado. A aprovação dos projetos que libera a construção de novas casas em loteamento no bairro Jardim do Cedro, para atingidos pela enchente de setembro, pavimentação comunitária da rua Henrique Ecker no bairro Florestal, CEAPAC, né, que hoje encerram também os cadastros do Auxílio Federal, reconstrução, enfim, são muitas pautas, né, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Rita, gripada? Tô me recuperando da gripe, tá saindo dela. Eu tô quase pronta já. E o Ricardo? Tô bem. De aniversário. Ah, é hoje? É hoje. Dia 12? Parabéns, então. Obrigado. Muitos anos de vida. Minha filha faz dia 9, a Carolina mais nova. Então, mês de julho também marca a nossa família lá. Com frio, mas com aniversários também. É, que joia. Então, começamos pela Ponte do Exército? Ah, pela Ponte do Exército. Nós tivemos essa semana lá com um engenheiro do Exército e a próxima etapa agora, a parte de Lajeado estando pronta a cabeceira, são ajustes finos e é uma concretagem de uma estrutura que ela vai ser o suporte para o início da execução da ponte. E isso está programado para ser feito na segunda-feira. Era para ser feito hoje, mas vai ser na segunda-feira pela questão do tempo, enfim. E aí a necessidade, o lado de Lajeado, ele avançou mais rápido porque a ponte ela inicia daqui em direção a Arroio do Meio. Do lado de Arroio do Meio, ainda há necessidade de alguns trabalhos na cabeceira, mas eles podem ser executados de forma paralela à montagem da ponte propriamente dita. E estamos na expectativa, então, de feita a concretagem, fazer a solicitação formal para que o Exército inicie o deslocamento da ponte para cá. Se tudo der certo, acredito que na semana que vem, no final da semana que vem, a ponte esteja na região e possa, então, iniciar esse processo de montagem. E como a gente vem falando, uma vez liberadas a cabeceira e do lado de Lajeado, a gente vai concentrar os esforços para a melhoria dos acessos, para que a rua que dá acesso à ponte, que vai receber um grande fluxo de veículos, de caminhões, ela esteja em condições. Eu tenho passado com uma certa frequência lá no local. E nos primeiros momentos era difícil, inclusive, passar de carro. Hoje o carro passa tranquilamente, tendo chuva ou não tendo chuva. Então, um serviço preliminar já foi executado. Mas agora há necessidade de incremento, sim, para que se possa ter o trânsito, o tráfego dos veículos pesados, que vai ser a alternativa viável por um bom período de tempo. É para deixar claro, Lajeado está com a cabeceira praticamente pronta. Praticamente pronta. No nível que precisa. No nível que precisa. Quantos metros? É bastante coisa, né? Que foi. Ele é cota 30, Cota 30 ali. Ele dá mais ou menos 13 metros de altura em relação à lâmina d'água. É a ponte, assim, a gente até conversa com o Exército, é a ponte com maior elevação que o Exército vai instalar. Via de regra, esses serviços, até na própria Santa Maria, na 287, que é usado como exemplo para cá, é talvez 3, 4 metros da lâmina d'água, que serão 13 metros de altura. Isso tem o dificultador, então, do barranco, mas acreditamos que vai dar tudo certo. E aí o acesso de Lajeado é que não está tão bom. Do lado de Arroio do Meio, o acesso já está melhor, mas falta bastante ainda da cabeceira, né? Uhum. E é possível, então, prefeito, começar pelo lado de Lajeado, a estrutura vir, mesmo que a cabeceira de Arroio do Meio não esteja pronta. Sim, sim. É assim que vai começar. Deve começar na semana que vem? Eu acho que a ponte chega? Possível. A meta para a semana que vem é ter a ponte aqui. Então vamos tentar fazer os esforços para a ponte estar aqui. Se a ponte estiver aqui semana que vem, bem, que bom. A meta está cumprida. E aí, enfim, iniciam os trabalhos do Exército. Tem a própria cura dessa concretagem que vai ser feita na segunda-feira lá e tal. Os engenheiros do Exército eles devem estar aqui também para acompanhar essa etapa de concretagem lá dessa última etapa dos serviços em Lajeado. E depois a gente
Espera, então, tem algumas questões que o Exército demanda para a Prefeitura de Lajeado, alguns retornos, e a gente espera fazer a concretagem para fazer esse encaminhamento e solicitar formalmente o envio da ponte. Se esse cronograma todo estiver em dia, se ele ocorrer conforme o previsto, ela deve ficar pronta. A ponte estando aqui, o Exército fala de 20 a 25 dias. Então... Início de agosto, talvez? Precisamos vencer a etapa de estar aqui a ponte. Aí dá para dar outro prazo exato. Aí a gente consegue ter uma precisão maior. Estamos hoje em 12 de julho, concretagem no dia 15 de julho, na segunda-feira. Vamos dar um prazo aí para a ponte chegar até o final da semana. Vamos estar falando dia 20 de julho, mais 25 dias, daria... Metade de agosto. Primeira quinzena de agosto. Cada vez o prazo ele vai se estendendo um pouco mais, né? Até quando teve aqui, há 2 terças-feiras, o comandante do Exército, ali responsável pela obra, se falava em 10 dias para finalizar as cabeceiras. Acabou passando um pouco do tempo, até porque o tempo não está colaborando muito, né? Mas se falava início de agosto, agora já estamos falando metade de agosto, mas se for esse período, e concluindo, né, prefeito? Estando aqui a ponte... Aí eu acho que não vai mais ter essa demora, né? Esse prazo não vai ser mais muito alterado. Não vai passar dos 25 dias e talvez até em 20, como foi feito lá em Santa Maria. E aí depende das condições climáticas também. Se der muita chuva, eu acho que tem dificuldade de fazer a montagem. Mas enfim, o importante é ter a ponte aqui. Muitas pessoas acreditam que os caminhões terão dificuldade de passar, que vão atolar, que não vão conseguir passar por ali. Não vai ser fácil, vai ser complicado. Sim, a gente tem ciência e as prefeituras, tanto Lajeado quanto Arroio do Meio, elas vão estar atentas e à disposição para fazer as correções que serão necessárias. Vamos ter correção para fazer ao longo dessa utilização? Vai ter correção, porque é algo emergencial, é algo que hoje... A pior situação é essa que a gente vive hoje, tendo só a rota da 129 para deslocar da região alta para a região baixa do Vale do Taquari. Então, por mais difícil que seja, é mais uma alternativa que está sendo apresentada e com certeza vai melhorar a situação que a gente tem hoje. Esse acesso, digamos, um teste inicial, talvez é com os caminhões, os próprios caminhões que vão trazer a ponte, né? Partes da ponte. E caminhões muito pesados, os próprios caminhões precisam guinchos, que também tem um peso exorbitante, enfim... Mas eu tenho certeza que vai dar certo. A Mayra Cristina Jung até está dizendo aqui que o problema já começa na saída da estrada que vem da ponte. Tem uma curva em subida que qualquer carreta, pode ser uma LS, já não sobe. Se não for modificado isso, vamos ter muito problema. Enfim, essas situações. Okay. Qual é o percurso ali? Lajeado Entre Lajeado é 1 quilômetro. Mas 1 quilômetro. 1 a 1,2 quilômetros. Aí depende qual é o trajeto que a pessoa que vai cruzar vai fazer. Ela cruzando, ela pode pegar a direita, segue em direção à Cascalheira, Picada da Xera, e aí já segue lá na 386, ou então segue ainda por Olarias e depois pode escolher a alternativa para 130 ou mesmo seguir para 386. Bom, passada a questão da ponte do Exército, né? Vamos ver se semana que vem chega a estrutura aqui. Hoje é o último dia, né, para o cadastramento das pessoas aí atingidas na enchente, para buscarem o auxílio do governo federal. Vai até as 2 horas da tarde, hoje CEPAC. A gente segue ainda, de vez em quando, recebendo aqui reclamações da demora, do atendimento, pessoas que ficam na fila. E é um prazo do governo federal, né, sim, prefeito? É um prazo do governo federal. O que dá para falar sobre isso? Está tudo feito? Tem pessoas ainda que estão procurando de última hora? Assim... O que nos tranquiliza, segundo dados do IBGE, que não são extremamente precisos, mas é um indicativo importante. Lajeado teve 2.700 imóveis atingidos nesta cheia de maio. Segundo dados do IBGE, nós devemos ter mais de 3.000, beirando a 3.500 cadastros. Então, pode ter variação de IBGE, pode ter algum cadastro que não vá se confirmar, porque o benefício é um benefício por família. É apenas a família toda vai receber apenas uma vez o benefício. R$ 5.100. R$ 5.100. Então, analisando esses dados, a gente assim tem uma convicção de que, se não a totalidade, muito perto da totalidade das pessoas que teriam direito, elas estão cadastradas.
E o cadastro por si só, ele gera o direito, então, de tu ter o teu pleito analisado. Muitos cadastros, eles retornam por algum tipo de inconsistência, essa correção é feita. Então, o cadastro, ele te coloca dentro do sistema e aí tem outra tramitação. Isso vem acontecendo. Então, esse prazo estabelecido pelo governo federal se encerra, mas, como eu disse, acreditamos que, se não a totalidade, mas muito perto das pessoas que foram atingidas, elas estão e vão receber o valor. O número feito até aqui, então, já é de 3.500. Eu não tenho esse número exato, mas passo para vocês. Até quando encerrar depois das duas, né? A gente consegue. Mas 3.500 já foram feitos. Eu tinha 13.300 da última vez que a gente tinha olhado esses números. Tá, 13.300 é certo que foram feitos, então. Deixa eu tentar buscar, enquanto a gente fala aqui ainda, buscar esse número com de qualquer maneira, é mais do que aquilo que foi informado pelo IBGE. Do que a estimativa do IBGE. Uhum. Bom, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. E a questão da linha que foi pintada ali no trânsito de Lajeado, na Emílio Conrado, no bairro Moinhos, que chamou bastante atenção de forma torta, né? Sim. E aí tinha um problema ali na estrutura e parece... O senhor mesmo já fez um vídeo lá dizendo, olha, agora vamos começar o reparo daquele espaço. O que aconteceu ali para chamar tanto a atenção? Chamou muita atenção porque realmente foi uma situação atípica. Nós estamos fazendo, a empresa terceirizada está fazendo serviço de pintura e de sinalização de diversas ruas da cidade, e ali foi um ponto onde aconteceu um desbarrancamento na rua Emílio Conrado. E não sei por que cargas d'água, isso foi pintado numa curva com o intuito de auxiliar na sinalização, auxiliar o motorista, porque se ele seguisse em linha reta, ele podia ter um acidente ali no barranco. De qualquer forma, a gente fez questão de dizer que o importante é corrigir o barranco e não simplesmente fazer a pintura. Então, feito isso, a gente tomou ciência, determinou para que fossem feitas as correções. O pessoal estava trabalhando ontem com uma equipe bem robusta lá para fazer as correções. Não tenho certeza se já está pronto, mas assim que estiver pronto, vai ser corrigida essa pintura para que a gente não tenha essa competição com o gramado. E a gente até tenta achar o ponto bom, né, nesse ponto, que a gente não concordou também com a pintura da Rua Torta. Mas isso partiu de quem? Eu acredito assim, a gente tem procurado entender. Foi determinado para a empresa que fizesse a pintura e ela identificou lá que teria um problema sim na via, e ali o ideal seria não ter feito a pintura, esperar a correção. Mas como estava fazendo serviço, fez a sinalização e, na pior das hipóteses, auxiliou aos motoristas porque não deu acidente. Serviu como um grande alerta e, olhando o copo cheio ou o copo vazio, serviu como alerta para a população, mas o compromisso é de resolver o mais rápido possível e está sendo feito. E a gente sabe que a prefeitura tem muitas demandas, né, prefeito? Exato. Mas não poderia ter sido feito antes, porque daí a gente viu no dia seguinte, estavam lá aí as máquinas, né? Sim. Talvez passou despercebido, não se sabia dessa obra, porque daqui a pouco já faz a obra antes, não precisava passar por toda essa pintura, toda essa repercussão. São muitas as demandas, e seguem muitas as demandas. Hoje a gente, inclusive, estava olhando aqui a correção, que também demorou embaixo, na Benjamin, embaixo da ponte da 386. É uma região que a CCR tem feito intervenções, mas a CCR não fez essa correção. A gente determinou, faça, porque é um local de muito movimento. O mesmo vem acontecendo embaixo da Ponte Seca. A prefeitura vai assumir essa obra, vai fazer aquilo, porque é uma das entradas da cidade e tem muito trânsito. A CCR toma conta, mas não tem, então nós vamos executar aquilo. E isso acontece na Emílio Conrado. O que é importante dizer é que a prefeitura está com todas as equipes na rua e tentando fazer o melhor possível para corrigir todos os problemas. E a gente faz questão de não falar em problema. O problema é nossa responsabilidade, sim, executar. Mas então, e resolver. Mas então estamos nos dedicando ao máximo para que sejam corrigidos os problemas que a enchente nos trouxe. A propósito, em função de obras, né, de melhorias e tudo mais, tem muitas perguntas chegando de ouvintes. Fechamento dos buracos da estrada de Conventos é uma das perguntas. Parada de ônibus no Floresta também, que eu acho que está faltando parada de ônibus lá no Floresta. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma
Nenhuma aqui no Floresta. Parada de ônibus. Qual a rua? Será que ele fala da RS ou fala da... Se puder, o ouvinte Isso, mandar a rua. certinho de qual local. É o Jaime Borger que o mandou presidente. essa Presidente mensagem. do bairro. Eu não sei se ele não fala que não tem nenhuma parada de ônibus no Floresta, pelo que eu estou entendendo aqui da mensagem dele. Nenhuma, né? Ele escreve ali. Não fala de uma rua específica. Não, vamos ver sim. Fechamento de buracos em conventos? Estrada de conventos? Na Pedro Teobaldo. A Pedro Teobaldo está passando por um processo de alargamento. A segunda etapa ela iniciou. Primeiro foi feito uma etapa do posto de combustível em direção ao Estudiantes e agora se faz do posto de combustível em direção aqui ao início do bairro. Então, serviços que também eles causam algum transtorno, mas a primeira etapa que foi executada ela já demonstra como é importante e relevante, como ajuda na mobilidade lá do bairro Conventos. Nenhuma em todo o bairro a respeito lá de Floresta. Vou ver sim. A Lara Bueno, para quem quer o aluguel social, também seria o último dia hoje? Não, aluguel social não é o último dia. Eles seguem sendo feitas as análises, os cadastros. O município tem investido em mais de 600 aluguéis sociais. Então são mais de 600 famílias que estão recebendo, nesse momento de dificuldade, algum auxílio do município. R$1.000 por família, né? Até R$1.000 por aluguel, isso. E nós tínhamos quantos na enchente de setembro? Nós tínhamos em torno de 250, 200, então foi um número bem importante. Isso justifica também o fato de nós estarmos com uma quantidade pequena de pessoas ainda nos abrigos. Quantas pessoas temos Nós ainda? temos, Como é que tá a situação? ontem o número era em torno de 90, eram menos de 100 pessoas, eram 99, em torno de 39 famílias, e o município segue investindo nessa alternativa de buscar outro local mais seguro, mais adequado para as famílias. Então essas 39 famílias a gente ainda segue. Uma das alternativas é o Hotel Brasil, ali na Júlio, que está em fase de conclusão. Ele vai ser locado para o município. Era o antigo Hotel Brasil, só para as pessoas mais antigas se localizarem. Mas são apartamentos na frente da prefeitura, inclusive, que vão ser oferecidos para as famílias. O município vai pagar aluguel também, em torno de 20. E aí a gente realmente espera que em 30 dias conseguir dar destino para todas as pessoas que ficaram desabrigadas. Eu recebi aqui o retorno. Nós temos enviados 3.972 cadastros do Auxílio Reconstrução. Quase 4.000, então. Quase 4.000 famílias enviadas no Auxílio Reconstrução. Então, comparando os números do IBGE, comparando com o número de cadastros, a gente tem esse indicativo de que, se não a totalidade, a grande maioria, quase que 100% de quem foi atrás e já foi atrás, está cadastrado e agora vão ser feitas as análises. É fato também que nem todos que estão cadastrados vão receber, porque isso também indica de que há uma duplicidade de cadastros da mesma família. Tem um ouvinte aqui de Estrela que pede para não ser identificada, que ela diz: em Estrela tem pessoas que moram no bairro Pinheiros, onde nunca terá enchente e estão recebendo o benefício de 5.100. Uma vergonha. Tem essa situação, também tem que ser bem analisada. Por isso, né, que uma coisa é o cadastro, outra é a análise dos dados e o retorno. E ok. Vamos voltar só. 39 famílias, 20 vão ali para o antigo Hotel Brasil. Isso. Né? Então, quando ele tiver, ele ainda não está pronto, né? Ele ainda está em fase de reforma, enfim. É um equipamento que ficou muito tempo sem ocupação e agora uma empresa de Lajeado comprou e está fazendo a reforma e a prefeitura já tem acertado para fazer a locação desse espaço. E são pelo menos 20 famílias que onde é que fica exatamente esse hotel? Na frente da prefeitura, exatamente na frente. Na Júlio. Na Júlio de Castilhos. Um prédio verde, antigo, que por muito tempo foi o hotel que Lajeado tinha. Então ele está sendo adaptado para a entrada é ali pela Júlio Mai? Eu acho que tem entrada na Júlio e na Júlio Mai também. Tem nos dois lados. Tá, e restariam 19 famílias aí. Isso. E essas outras? E o município busca. A última conversa que a gente teve com a equipe de assistência social foi para que apresentassem um plano para acomodação de todas as famílias. Então estão analisando
a realidade de cada família, a estrutura, enfim, para conseguir fazer esse melhor atendimento a todos. Estão todas aqui no Parque do Imigrante ou ainda tem outros abrigos? No Parque do Imigrante tem um núcleo pequeno, assim, um núcleo no Conservas, mas um núcleo de... São homens que estão no Conservas ainda ocupando lá o ginásio. Essas casas ou esse aluguel, o aluguel social e esse aluguel também, né, nesse novo local, são provisoriamente, né? Sim, são por um tempo. provisoriamente. Em relação às casas... As casas. fixas, né? A gente tem feito reuniões com o Ministério Público, tem feito reuniões com a Caixa. O município hoje, assim, em enchente de 2023, tem 300 casas dos programas federais. Agora nós estamos contratando os processos de loteamento destas áreas para a construção destas casas. Nós decidimos também que o município vai investir na compra de terrenos. Nesse primeiro momento serão pelo menos 60 terrenos que serão adquiridos para serem oferecidos para os demais programas de defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul, da iniciativa privada, enfim. E nós estamos aguardando que o governo federal publique a nova portaria para fazer frente à enchente de 2024, onde as novas regras elas possibilitam aquisição de terreno e casa. Então é um valor um pouquinho ampliado. Nós temos já 300 casas pré-cadastradas para lajeado. E se a gente somar todas, de enchente de 2023, enchente de iniciativa privada, enchente de 2024, são em torno de 700 casas para lajeado. E aí eu acredito que a gente consegue fazer o atendimento de, se não a totalidade, porque sempre tem exceção e é difícil falar em totalidade, mas a grande maioria das pessoas que foram atingidas, que perderam os seus imóveis e, enfim, gostaríamos que andasse num processo muito mais rápido, mas vai ser resolvido. O promotor de justiça Sérgio Diefenbach, a gente sabe que está realizando audiências com as administrações municipais e nessa semana até falou aqui que o principal problema está nas prefeituras, que não estão encaminhando. Lajeado, por exemplo, faltaria escritura desses terrenos para essas 300 casas e está tendo audiências com a Caixa, porque muitas vezes as administrações falam que o problema está na Caixa ou na liberação do governo federal. Isso está andando, a prefeitura tem feito tudo o que pode fazer, ainda está faltando alguma coisa para liberar e para agilizar essa construção das casas? Eu discordo dessa posição do promotor, fazendo um comparativo, por exemplo, com o processo de loteamento encaminhado por particulares. Via de regra, um processo de loteamento encaminhado por particular, ele demora em torno de 2 anos, desde que ele entre na prefeitura até que os lotes estejam concluídos. Na enchente de 2023, esta é a regra do jogo. Não tem outra alternativa. A prefeitura teve que apresentar as áreas. Estas áreas foram analisadas, foram aprovadas pela Caixa. Depois de aprovado, foi feito o estudo e o projeto de loteamento. Esse projeto de loteamento agora precisa ser executado. E depois de executado, precisa ir a registro. E aí sim se autoriza o início da construção. Considerando que a enchente foi em setembro, nós estamos em julho, ainda não está dentro do prazo normal. É o prazo que se exige para o momento, não longe disso. E a gente segue conversando com a Caixa. Ontem nós recebemos, inclusive, o retorno de que as regras foram flexibilizadas. E um destes projetos nós estamos assinando o contrato. Porque o que a gente defende é de que os processos eles precisam correr em paralelo. Por exemplo, eu posso autorizar o início da construção da casa e permitir que as obras de infraestrutura, abertura de rua, a rede de água, a rede de luz e também o registro das matrículas, eles andem de forma concomitante. Então, são 3 processos que podem andar ao mesmo tempo. Ao passo que se a gente esperar encerrar cada um para iniciar o outro, no mínimo triplica esse prazo. Então, discordando um pouco da opinião do promotor que a culpa está nos municípios, não. O problema foi a regra estabelecida. E a gente até tem essa conclusão de que uma vez publicada a portaria de 2024, do Ministério das Cidades, onde se permite que se compre terreno pronto e se construa casa,
as casas da enchente de 2024 vão ficar prontas antes do que as casas da enchente de 2023. Outros assuntos. Vemos aqui a questão de aprovação de projetos importantes na Câmara de Vereadores de Lajeado, novas casas no loteamento Jardim do Cedro, justamente para atingidos pela enchente de setembro, e também uma pavimentação comunitária que há muito tempo é solicitada aqui na rua Henrique Ecker, no bairro Floresta. Sobre Henrique Ecker, é um projeto um pouquinho diferente do projeto de calçamento comunitário, porque a rua faz a divisa entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. Então, esse projeto que foi aprovado pediu justamente para que Lajeado pudesse intervir na área de Cruzeiro do Sul e fazer a preparação do terreno, assim como o Cruzeiro também fez essa aprovação na sua Câmara lá de Cruzeiro do Sul. Então, vai ter uma parceria entre Lajeado e Cruzeiro para deixar a base da rua pronta e depois os moradores eles escolhem a empresa e a solução que vai ser determinada. Preliminarmente nos dizem que vai ser asfalto e tem 400 metros já deferido. Então não é uma pavimentação que vai do início da via até o parque de eventos, por exemplo. Mas fica, então, uma vez iniciado, fica o convite, fica o desafio para que os demais moradores, os demais proprietários se interem desse processo e a gente, quem sabe, possa levar ela até o parque de rodeios. E sobre o loteamento no Jardim do Cedro, o custo dos loteamentos é um valor muito significativo que o município vai investir, e nesse é uma proposta de permuta, de oferecimento de uma área pública em troca da execução do loteamento, que vai então receber as casas da enchente de 2023 do programa Calamidade. Tem ainda perguntas de ouvintes, prefeito. Fiz protocolo para colocação de meio-fio na rua Frederico Guilherme Schlabitz, no Jardim do Cedro, pois quero fazer calçada e até agora nada foi feito. É importante e fica o estímulo para o programa da parceria nas calçadas. E, enfim, tendo o número do protocolo, até a gente pode encaminhar para a secretaria lá para dar uma atenção. O Celso Busch pergunta sobre a Carlos Porfílio, o prefeito já falou em outros momentos, sim. Vai ser asfaltada. Ela está licitada. Está licitada. Inclusive hoje eu conversei com a empresa e ela disse que estava aguardando que firmasse o tempo, porque a execução de asfalto em dia de chuva ele não é o mais aconselhável, então a gente pediu uma prioridade para vamos ver se semana que vem ou na outra ele possa ser executado. Então é para logo. É para logo, sim. Ou na próxima. É para logo, sim. Tem uma outra situação bem particular, a gente vai trazer aqui. Fiz protocolo para a colocação de meio-fio na rua Frederico Guilherme Schlabitz, no Jardim mesmo? Essa que foi trazida, isso, né? Desculpe, a outra particular é essa aqui, ó. Ouvinte liga questionando sobre buraco na Pasqualine com a Dom Pedro II, próximo ao McDonald's. Estão lá trabalhando, inclusive. Tem problema de sinaleira, inclusive. As ali, equipes lá estão fazendo a correção. É Já um problema de canalização que se repetiu. Por conta a gente já tinha feito esse conserto aí, repetiu o problema de canalização, e é uma rua de muito movimento, o pessoal tá fazendo esse conserto agora. Nós falamos na semana passada e a Prefeitura de Cruzeiro finalizou ontem, quer dizer, finalizou num primeiro momento, né? Mas está liberado o tráfego de veículos, uma situação bem longe do ideal ainda, mas liberado na beira do rio, entre Lajeado e Cruzeiro do Sul, pela Avenida Beira Rio e a Rubem Feldens, que foi a rua mais afetada, o lado de Cruzeiro do Sul. E aí vai ter ainda um trabalho de máquinas na segunda-feira para deixar uma condição melhor, mas já é uma via importante. Não sei se a Prefeitura de Lajeado também participa dessa ação. Eu não passei, porque é importante ter a conexão Lajeado-Cruzeiro. Eu não passei lá, vou passar, vou ver, e a gente sim tem interesse em restabelecer essa conexão e tudo aquilo que se perdeu ao longo da enchente. Aí tem uma importante pergunta aqui que chega do Vlad também, perguntando ao Marcelo, ele lavou as mãos quanto à isenção do IPTU nas áreas alagadas. Acabou que o presidente da Câmara, o Lorival, acabou confirmando isso, né, prefeito? Não é lavar as mãos. Tem projetos que, independente do mérito, é necessário analisar a legalidade. Esse é um processo que ele não tem origem do legislativo. Então, é um processo que ele nasce errado. E por conta disso, não caberia o prefeito manifestar, ou o silêncio já é um indicativo de que a gente vai provavelmente debater esse assunto judicialmente, sobre a legalidade do encaminhamento deste tipo de proposta.
Mas por enquanto vale, não vale? O que as pessoas podem... Aqueles que foram atingidos Ele não vão pagar o IPTU ano que vem? Não, ela é uma lei que não tem execução. Ela foi mal concebida, mal construída, tem diversas lacunas. E até para que se corrija tudo isso, deve-se buscar a manifestação judicial sobre o tema. O Cassiano Moraes da Silva pergunta... Como vai ficar a situação de quem tem casas na beira do rio, no bairro Conservas? Até agora estamos sem posição sobre o que faremos, se voltamos para casa ou não. Sobre as enchentes em geral no território de Lajeado, é importante a gente fazer uma distinção de uma enchente que tem correnteza, então de uma enchente em barranca de rio, uma outra enchente que a água sobe, desce, sem colocar risco à vida das pessoas. Então, o município ele vai concentrar esforços em dar uma outra alternativa naquelas regiões que tem muita correnteza. Então, eu não sei exatamente onde é a casa desse morador do bairro Conservas, mas isso é o princípio que vai ser usado. Região com correnteza do Rio Taquari, que coloca em vida risco das pessoas, a prefeitura não deve autorizar a construção das casas novamente. Numa outra região onde a água sobe, desce, sem ter maior risco para as pessoas, ao invés de ficar no abrigo, entende-se que é melhor que a pessoa retorne para sua casa, porque é uma condição, por mais difícil que seja, por mais que a casa tenha sofrido com a enchente, é uma condição melhor do que estar no abrigo. O abrigo ele tem que ser uma situação emergencial para aquele momento de extrema dificuldade, depois que a pessoa possa voltar para o seu teto. No caso do Cassiano aí, provavelmente então não vai poder ficar, né, na beira do rio, como ele cita, no bairro Conservas. Mas exato. Aí a prefeitura vê um terreno, como é que fica a situação das famílias? Aí entram os projetos das casas, né? Para conseguir dar alternativa é importante ter algo para oferecer. É ter uma dessas casas. E aí são diversos programas. Tem que fazer o cadastro, encaminhar lá no CEAPAC, exatamente, né? Exatamente. Caso a caso. Exatamente. E enquanto isso, o ideal seria o aluguel social, né? Para que ele tenha um teto seguro, enfim. E o município faz questão... Era uma despesa que não estava prevista no orçamento, né? Imagina, se é R$1.000 por família, 600 aluguéis sociais. São pelo menos R$600 mil que o município tem investido por mês. Fazendo uma conta rápida assim. Por isso que a gente defende tanto o controle da despesa, ter retaguarda, para fazer frente a esses momentos mais difíceis que a cidade enfrenta. Certo, obrigada, prefeito Marcelo Calmo. Bom fim de semana. Alguma demanda para a semana que vem já? Férias para as crianças, isso é importante. Férias para as crianças. Tá bom, então bom fim de semana. Isso é importante também.